Bom dia a todos, bem-vindos. Famílias aqui da escola. Tem famílias que não são da nossa escola, mas são de outras escolas também, bem-vindos. Esse evento é aberto, então por isso a gente tem também famílias que não são da nossa comunidade escolar, porque ele faz parte da Semana Fundo de Bolsas. O Fundo de Bolsas é uma iniciativa que disponibiliza bolsas de estudos para mais de 800 crianças da comunidade em escolas judaicas. A campanha de arrecadação desse ano já está aberta. Depois eu vou colocar aqui o link, quem quiser contribuir. Qualquer real, cada R$1 doado é multiplicado por 4 por grandes doadores, e o valor multiplicado vai aparecer na plataforma a partir do final de semana, então convido todos a contribuírem. A gente ainda tem nessa semana, como parte da programação, amanhã um evento de reencontro de ex-alunos, as primeiras 10 turmas formadas aqui na Aleph. E na sexta-feira um bazar com venda de livros com temática judaica, presentes de Rosh Hashanah e alguns outros produtos. Estão todos convidados para vir. Bom, nossas convidadas de hoje, que é o motivo pelo qual vocês vieram, não vieram me ouvir, né? A Florência Fuchs. Ela fez graduação e residência em pediatria na Faculdade de Medicina da USP e especialização em endocrinologia pediátrica no Instituto da Criança. Possui título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Realizou curso de aperfeiçoamento no SEDES, Clínica Psicanalita, Conflito e Sintoma. E é ex-professora do COGEAI e preceptora dos residentes de pediatria no Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, além de atuar como pediatra geral no consultório, é professora do Instituto Sede Sapiente. A Julieta Jerusalinski, psicóloga, psicanalista, especialista em estimulação precoce, cursou pós-graduação em psicoanálise com ninhos, cursou pós-graduação com psicoanálise com problemas com desenvolvimento infantil e é mestre e doutora em psicologia clínica e professora das pós-graduações em teoria psicanalítica na PUC de São Paulo e estimulação precoce clínica transdisciplinar do bebê no Instituto Travessias da Infância, Centro de Estudos Lídia Coriá, do qual é membro fundador, assim como da Rede Bebê. Autora, entre outros livros, de Intoxicações Eletrônicas, O Sujeito na Era das Relações Virtuais. Bom, acho que eu começo aqui pensando o que a gente está fazendo aqui, eu e a Julieta. Pediatra e psicanalista de crianças dentro de uma escola. E a resposta, acho, um tanto citando já a própria Julieta, é que eu sinto que, no nosso percurso cultural e no nosso tempo de vida, nos coube um desafio enorme, que tem sido a entrada da tecnologia, na realidade, eles já nascidos na tecnologia desde o tempo zero. E o que tem acontecido no desenvolvimento de crianças e adolescentes a partir dessa incidência, né, dessa entrada da tecnologia. Sem dúvida, fico aqui pensando que tem algo que é inerente, né? A gente não está aqui para dizer que somos radicalmente contra e que isso deve sair. Acho que a gente já não tem mais essa escolha. A gente entende que, sim, tem um tanto do que entrou, e aí dizendo amplamente em telas, na vida de uma criança e um adolescente, que vem para ficar. E um tanto vem para seduzir, um tanto vem para empolgar e, sem dúvida, muito para acessar, num sentido até positivo. Mas a gente não estaria aqui se não fosse por uma ordem de sofrimento que tem sido muito significativo e, sem sombra de dúvida, completamente catalisado a partir da pandemia. Então, naquele momento em que a gente vinha tentando dizer cuidado com as telas, cuidado com as telas, cuidado com as telas, de repente, a tela não só se fez necessária, mas fundamental. Era a condição de estudo, era a condição de encontro, era a condição de alívio, eram inúmeras condições. O que aconteceu foi que, a partir dali, se naturalizou num sentido acrítico. Assim, de repente, aquilo entrou, chegou e veio para ficar. Foi difícil mudar o hábito, foi difícil voltar atrás, foi difícil até reconhecer o que estava se dando ali. E, para nós, na nossa prática, não ocasionalmente, mas, sim, diariamente, aparecia a repercussão disso, o resultado disso, e segue aparecendo. Então, começou a me habitar uma questão que era, ok, é disso que se trata, né? Cabe a nós, para nós mesmos como adultos na contemporaneidade, cabe a nós, como profissionais que trabalham com infância e adolescência, e cabe a todos nós, como pais, nos coube esse desafio, que é viver um contexto
inerentemente envolvido pelas telas e pela tecnologia no desenvolvimento dos nossos filhos, dos futuros sujeitos e cidadãos desse mundo. Ok, esse é o dilema. A pergunta é, levantada por uma mãe aqui presente, existe um caminho? Existe um acordo possível? E essa pergunta que reverberou em mim veio me acompanhando no sentido de pensar o que eu, como pediatra, posso levantar como caminhos possíveis, uma vez que, não que seja exatamente uma escolha, né? A gente ter que viver com esses atravessamentos tecnológicos, mas ele está se dando em todas as casas. Então, pensei que cabe, sim, a ciência, a medicina, a pediatria, dizer, olha, quais são as recomendações, mas não só hoje. Ler para vocês o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, Harvard, vocês encontram no site. E tem bastante coisa boa, evidentemente. Mas talvez pensar, de fato, minuciosamente, as nuances dessa orientação e o que, de fato, é possível sustentar na prática, o que acontece na vida cotidiana, como que ela aparece como queixa de crianças e adolescentes no consultório, diretamente para mim ou indiretamente pelos pais, familiares e escolas. Então, vamos lá. Pensando cronologicamente, acho que todos sabem, existe uma recomendação muito consistente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles falam 0 telas, e eles põem entre parênteses, inclusive passivamente, com ponto de exclamação, 0 telas até os 2 anos. Bom, a Academia Americana de Pediatria talvez seja um pouco mais realista, eles falam que é 0 até 18 meses. E com supervisão, junto com o adulto, fazendo boas escolhas, de 18 a 24 meses. Eu acho que hoje não é a nossa principal intenção falar dessa faixa etária, mas é muito importante que a gente coloque isso, porque, quando a gente passa a pensar no acordo possível, primeiro importante entender o que se diz do 0. Né? O que se diz do 0 escancaradamente, é ruim mesmo. Não é de brincadeira. Quando a gente falava antigamente, há 10 anos, a recomendação oficial era ok, 20 minutos, 1 ou 2 vezes ao dia, esse ok, 20 minutos, 1 ou 2 vezes ao dia, foi interpretado como ok. E esculhambou. Né? E, evidentemente, a gente vai vendo a repercussão disso. Agora, o dizer 0 é para que todos entendam que, apesar de, sim, lá atrás, alguns devem ter vivido isso, eu vivi como pediatra e como mãe, meu filho tem 12 anos, lançaram o Baby Einstein, não sei se alguns tiveram contato. O Baby Einstein passavam para a gente como pediatra, como, olha que lindo, a criança vai estar bonitinha, sentada na cama, assistindo uma TV, e vai aparecer vermelho e vai dizer red. Aí vocês assistiram? 2 minutos depois, passivo, red. E eu começava, meu Deus, sério? Red. Eu olhava para o Miguel e falei, está rolando alguma coisa aí? Red. 4 vezes. Aí trocava. Tela azul. Blue. Aí, 1 minuto. Blue. Você fala, não, você está de brincadeira. Onde que isso daqui pode ser positivo? Bom, evidentemente, naquela época, diziam, vamos ensinar inglês, animais, números, cores, tudo para os seus filhos, tranquilo, sentado no sofá, fácil, tipo sleep learning. Né? Óbvio que, em muito pouco tempo, mas um tempo muito mais lento do que o tecnológico nas suas aquisições, se provou que não adiantava nada, não se ensina nada. O aprendizado nesses primórdios, como a Julieta talvez vá dizer lindamente, no sustento dessa construção da estruturação psíquica, se faz com o outro. Não tem tela nenhuma que ensine alguma coisa. Nos primórdios, e primórdios a gente está falando até os 3 anos, e se não, para a vida inteira, a gente aprende junto, a gente estrutura junto. Tem até uma TED, que é mais escancarada, uma menina de 7 anos, pedindo, por favor, para os pais entendam o que a sociedade, bom, a Academia Americana de Pediatria nessa situação, pede do serve and return. Uma criança pequena, sozinha, não aprende se não tem a troca com o outro. Naquelas imagens lindas que Harvard coloca, da estruturação neuronal, a conexão, as sinapses, a maneira de fazer no mielina, tem uma coisa brilhante, eles colocam, de fato, brilhante, que é que, quando entra o afeto, aquela estruturação se dá. Ali ela se faz consistente. Ali está selado. Sem afeto, ela acontece, passa e acabou.
não fica, não se sustenta. Então, esse primeiro momento de vida, dizer que, ok, um pouco de tela não é correto do nosso lugar. Agora, sim, vamos pensar o acordo possível. O acordo possível é que, quando a gente sabe que a gente está escolhendo uma coisa que não faz bem, às vezes a gente negocia consigo mesmo, né? Então, por exemplo, na pandemia, quando uma mãe me diz: Flor, com 3 filhos em casa, tendo que fazer home office e organizar tudo sozinha, sem ajuda, eu te dou 2 alternativas. Ou é TV, ou eu degolo. Ok, vamos fazer o acordo possível. O que você pode escolher na TV? Tem algum momento que você pode parar? Você pode fazer isso junto? É óbvio que é importante saber que entre TV, e isso é uma coisa importantíssima, a TV lá, o computador aqui, o iPad aqui e o celular aqui, já tem uma diferença gigante. Quando a TV está lá e o corpo está aqui, já tem um espaço que permite um monte de outras possibilidades de elaboração, que é totalmente diferente daqui e muito menos aqui e aqui. Fone e celular, que é tipo catástrofe, né? Manda para um universo paralelo, finge que não existe uma criança naquele lugar e não existe um mundo para aquela criança, deixa ela bloqueada ali. Entre a TV e o corpo, já se dá outra possibilidade. Então, veja bem que, quando a gente está falando de acordo possível, no momento que a gente vai apelar, é totalmente diferente os pais escutarem da sociedade: olha que legal, bota Baby Einstein, ele vai aprender Red and Blue lentamente. Ou, não, é ruim, mas, quando você precisar, pensa a escolha que você faz. Quando você precisa, porque não tem jeito, a nossa vida é uma loucura mesmo, né? O que já é parte do sintoma que afeta as crianças também, né? Quando os pais chegam com o celular em casa, sem parar, como disse lindamente a Julieta numa fala em outra escola, quando às crianças lhes restam os restos dos pais ou a tela, às vezes a gente sabe que a gente vai apelar, só que tem que ser às vezes, e bem às vezes. E, sim, quando a gente vai entendendo nesses começos, então, por exemplo, para a Academia Americana de Pediatria, eles dizem isso: não tem nada de bom até 18 meses, com exceção, e o que veio, obviamente, com a pandemia, dos vídeos para trocas com avós, familiares, amigos, etc. Ou seja, num lugar de comunicação e possível encontro, quando o outro encontro não é viável, ok, isso pode ter algo de positivo. Com exceção disso, não tem nada de bom. Ok, então, 0 uso até 18 meses ou 24 meses, dependendo da entidade. Entre 2 e 5 meses, olha o ato falho, entre 2 e 5 anos, eles vão dizer, ok, 1 hora, até 1 hora, sob supervisão e fazendo escolhas adequadas. Escolhas adequadas vale dizer, de novo, gente, colocar como alternativa jogo educativo versus criar uma brincadeira, versus montar um quebra-cabeça, versus pegar um lápis e um papel e desenhar, versus se aguentar no ócio, consigo mesmo no mundo, que é uma das coisas mais sintomáticas que a gente tem sofrido do 0 até os 90 anos ou mais. Nenhum jogo educativo vai ser melhor do que viver a vida naquilo que é possível, né? Não tem nada que vai ser melhor do que se vira, aguenta, ou vamos fazer junto, né? Mas, ok, eles vão dizer 1 hora até os 5 anos, dá para negociar com supervisão, alguém fazendo junto, que é totalmente diferente. Olha que máximo, você viu o que aconteceu nesse desenho? Ali alguma coisa pode acontecer de bom, versus a passividade, de novo, e da tela cada vez mais perto. Eu fico lembrando aqui de uma situação quando meu filho, eles já sabem, eu vou citá-los várias vezes porque eu tenho autorização dos 2, mas eu tenho um de 12 agora e uma de 7. Quando a mais nova nasceu, meu mais velho, claro, teve que assistir um pouco mais de tela. E, sim, a escolha muito clara era: vai ser televisão e vai ser um pouco, porque vai ser aquele pouco no momento que não tem jeito. Eu preciso de uma ajuda e, ok, eu também, pediatra, nós dois, meu marido também é pediatra. Tudo bem, deixa ele assistir um pouco de TV. E olha que interessante o efeito, né? E isso se diz desde os primórdios, quando a crítica era, antes de qualquer tela portátil, que virou um risco infinitamente maior, a crítica era a televisão. Então, não, imagina, você não tem que ter televisão, tem que ter televisão, não pode pôr, não pode pôr.
Tá bom, vamos tentar. Em alguns momentos não tinha jeito, falava, filho, fica aí, assiste essa TV, e ele já estava entrando no universo do futebol, que nunca mais saiu, e estava assistindo o futebol ali, sentado no sofá. E lá para as tantas ele começa a se mexer, né? Porque é isso, é outra entrada no corpo, e aí vai dando a possibilidade de uma elaboração que, quanto mais perto a tela, aquela energia vem inteira e fica no corpo. Né? Mas, quando a televisão tem um espaço entre ela e o corpo, ele tem a possibilidade de fazer algum movimento. De repente, eu percebo que, repetidamente, ele faz uma escolha, que era pegar uns bonequinhos que tinha lá, tipo Google, chamava, não lembro como é que chamava aqueles bonequinhos, e ele pegava os bonequinhos e montava os times, e ele usava a narrativa do futebol, da televisão, para narrar o jogo dele. Então, bom, eu olhava e falava, aqui alguma coisa está acontecendo, já é totalmente diferente de bloqueia, trava aqui, fica com o fone, porque, pelo amor de Deus, eu estou trocando a fralda, já tem uma chorando, então você, bico calado. Não, né? Tem uma criança na casa. Aqui vem um parênteses, que eu fico pensando no bico calado, quanto... Hoje, no consultório, eu venho me perguntando também na lógica dos adultos, que poderemos falar um tanto do que significa, né, a gente, como exemplo, o tempo todo no celular, ou agora está bem melhor, Flor, porque agora eu trabalho de casa, então o home office me deu uma baita oportunidade. Eu fico lá na sala, está uma delícia, está ótimo, que daí eu fico vendo os meus filhos, que têm que brincar quietinhos. Filho, estou numa reunião agora, fala mais baixo, brinca quietinho. Do que se trata, né? Então, a gente está em casa, agora está muito mais legal, a gente faz home office, eu posso ficar junto, mas é o tempo todo... Mamãe está numa reunião. Espera aí, agora um minuto. O papai está trabalhando, é super importante, essa eu tenho que escutar. Que invasão, né? É quase como falar assim, você adora cozinhar, esse é seu hobby, mas, por favor, cozinha bem silenciosamente. Aí de você se... bater. Não, cozinha quietinha. Né? Dança quietinha, conversa quietinha. Estou trabalhando. Então, em suma, caminhando um pouquinho mais na idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria vai dizer isso, né? De 2 a 5 anos, sob supervisão, até 1 hora. De 6 a 10 anos, eles falam de 1 a 2 horas, sob supervisão, de novo. Em nenhum momento tem alguém dizendo, deixa o celular na mão do seu filho, com o fone na sala, se vira. Ninguém está falando isso. A Academia Americana de Pediatria faz uma coisa muito interessante para a gente pensar na lógica norte-americana, que adora dar respostas, padrões, protocolos, guidelines. Eles dizem assim, a partir do escolar, depende. Eles falam depende. Depende da idade, depende da saúde, depende da personalidade. Depende. Ok. Então, cabe a nós, como sociedade, interpretar isso e fazer as escolhas adequadas dentro do depende. Então, por exemplo, eles vão dizer assim, é muito melhor se ela fizer assistir filmes e fizer pesquisas para a escola do que se fizer acesso de games na tela, no iPad ou celular, ou rede social. Aí conto para vocês. Uma mãe muito bacana, professora, falou para o seu filho, pode fazer aqui a pesquisa da escola, esse menino tem 6 para 7 anos, pode fazer a pesquisa da escola, eu vou deixar, claro, você vai usar o iPad para fazer isso. Enquanto ela lavava a louça, ela começa a escutar sons bizarros. Ela falou, o que está acontecendo? Ele tinha que pesquisar Tio Patinhas para a escola. Só que é uma criança se alfabetizando, então a hipótese dele, do tio, foi Chu. Ele pôs C-H-U-P-A. Bom. Né? E aí ele começou a entrar em contato com um universo de coisas que é quase irônico, dar risada, mas, na realidade, foi muito trabalhoso psiquicamente para se livrar daquilo. Foi gigante o que ele viu. Enquanto a mãe estava dizendo, toma o iPad para fazer uma pesquisa para a escola. Supostamente super correto, né? Essa é aquela que é mais do que o acordo possível, óbvio, faz parte. Só que ela foi lavar a louça, justo. E ele levou muito tempo para elaborar tudo aquilo que ele viu. Uma outra paciente de 8 anos,
Justo. Pegou o seu iPad, sabe aquela cena que a gente fala assim? Ai, sábado, 7h da manhã, filha, fala sério que você já acordou? Tudo bem, eu deixo você pegar o meu celular. Vai para a sala um pouquinho que eu quero descansar? Quem nunca? Ok, 8 anos, ela fez a pesquisa dela. A pesquisa dela no Google foi pinto. Justo, né? Ela está se perguntando com isso. Mais do que justo uma criança de 8 anos estar se vendo com essa pergunta. Na internet, vocês imaginam o que ela viu? Custou muito, muitíssimo, muita angústia, muitos pesadelos, muito processo. Ela ainda lindamente conseguiu ter a força de encontrar um caminho para poder dizer para os pais, porque levou muito tempo para ela conseguir elaborar essa fala para os pais. Custou muito. Então, a gente acha que as cenas que a gente escolhe, elas são simples, elas são triviais. Imagina, não vai dar errado, é a coisa mais simples do mundo. Aí vem as comparações clássicas, né? Então, por exemplo, todo mundo está falando, a gente tem que entender, anunciar claramente, colocar no outdoor na Paulista. Não, a tela não faz bem. Ok. Então, como que a gente diz isso? A gente pode dizer que equivale usar... Estou preocupada com o tempo. Não, ainda tem um pouquinho. Se deixar, vai. Tem que entender a quantidade, tem que entender onde incide. Então, tudo bem. Então, vamos entender que usar computador, usar o videogame, ou usar o iPad, vai ser equivalente a, como alguns propõem, numa leitura de dieta digital, vai ser equivalente a doce. Ok, a gente não diz para os nossos filhos, você pode comer um pouco de chocolate, você pode pirulito, desde que seu corpo esteja saudável, com aquilo que te faz bem, e desde que seja um pouco, certo? Então, um pouquinho de chocolate, tudo bem, você já almoçou, você já comeu sua fruta, já está tudo certo, um pouquinho pode. E, sem sombra de dúvida, quando esse pouquinho vamos lá, depois de um sábado, que a gente já saiu, a gente já encontrou pessoas, a gente já passeou, a gente já foi para a natureza, a gente já fez um monte de coisa gostosa, a gente almoçou junto, a gente já tirou a mesa, a gente já fez tudo que tinha para fazer. E aí a gente vai lá e juntos, senta para assistir Moana, ok. É que nenhum pediatra vai dizer, tá ótimo tomar um sorvete junto. Poxa, é uma cena com sentido. O sorvete faz bem para o corpo? Jamais. Mas é uma cena que se constrói com sentido. Então, bora assistir Moana depois de um monte de coisa positiva. Tudo bem. Agora, a gente deixa a caixa de chocolate, de bis, o pirulito, na mesa, para a criança se autorregular. Não, vai, filhinho, lembra, a mamãe vai sair para trabalhar, mas... hoje à tarde, você está aqui tranquilo em casa com a pessoa que está me ajudando e você só come 2 bis da caixa. Mas ela está aqui, mas só come 2. Não pega mais de um pirulito. Tem uma caixa gigante, mas só come um pirulito. Quando a gente deixa um iPad, um celular, e vale dizer de novo, qualquer tela portátil é infinitamente mais danosa do que a televisão, ainda que a televisão não seja necessariamente boa, aliás, muito pouco, o estrago é cada vez maior. Então, não é justo o que a gente pede quando a gente diz, está aqui o seu iPad, comprei para você, meu amor, a vovó ainda muito linda te deu um fone incrível, e agora você tem esses 2. Olha que máximo, com 6 anos você tem um iPad seu e um fone, mas só pode usar um pouquinho, tá? Então, a mamãe e o papai vão deixar aqui, mas é só um pouquinho que você pode usar. A gente não dá conta disso, gente. Como adultos. O que a gente está pedindo para uma criança de 6 anos? A Julieta tem uma outra pergunta maravilhosa, que é no lugar do que o celular entra. E quando eu entro num restaurante, num hotel, naquelas cenas que são as mais obviamente convidativas a uma criança. Eu lembro, antes da pandemia, uma vez entrei no Haskell do Vila Lobos, à sexta-feira, às 7h. Obviamente, horário de jantar de família. Só dava nós, só gente com filho. Todas as mesas tinham um iPad. E quase a metade, tinha a criança com fone e iPad. E as famílias sorridentes e orgulhosas, olha só o que eu pude comprar para o meu filho. No lugar do que esse celular, no lugar do que esse iPad entra, no lugar do que esse fone entra, é gigante o que se perde. E aí vem um momento mais crítico a seguir, que é quando a Academia Americana de Pediatria diz, olha, no escolar, a escolha da tela depende. E no depende, a família diz assim,
eu acho que, poxa, já dá para dar um celular. Já dá, porque todo mundo tem, porque eu tinha um sobrando em casa, porque, tudo bem, eu confio no meu filho. E a gente dá um celular para uma criança. Aí a comparação, gente, está longe de ser pirulito, chocolate, docinho. A gente está pondo mesmo o cigarro que vicia na mão de uma criança. Sim, lutamos muito, demorou muito, para depois do cigarro ser bacana, bonito, interessante, a cena linda do filme, o cara bacana, a mulher linda, gata, intelectual, interessante, um movimento social lindo. Dali que era bom, até a gente entender, se revoltar quando disseram tirem do restaurante. O cigarro faz mal para todos. Esse percurso de construção cultural teve que ser lutado. A gente não tem dúvida. Eu suponho que em 15, 20 anos, mas sou otimista e quero crer que vai ser antes, que o celular na mão de uma criança vai cair nessa mesma revolta, indignação. Sério? A gente deu um celular. Oi? Depois de muito dano, por isso estamos aqui, não esperando 15, 20 anos, que a ciência já provou que já está errado. Já provou que vicia sim, já provou que não dá para autorregular, já provou que a criança não tem construção neuronal cerebral, não tem córtex pré-frontal suficiente para fazer isso sozinho. A gente não tem. A gente tem que ficar gritando com a gente mesmo para parar, para poder dormir, para tirar o celular do lado da cama. A gente já sabe que esse vai ser o dano para a nossa vida, a gente já sabe, os estudos de longevidade já dizem, o celular, a tela do lado da cama, vai ser a pior coisa para essa geração, para a nossa, tá? A gente está escolhendo fazer isso pelos nossos filhos? Sim, eu sei que o cigarro faz mal, sim, eu sei que causa 1000 riscos, ok, mas eu gosto tanto. Eu escolho fumar quando eu saio, eu escolho fumar quando eu estou com os meus amigos. Você para você mesmo. Assuma os seus riscos. Entenda onde te cabe. Depende. Quando a gente faz a escolha pelo outro, do que se trata? Agora, para terminar, prometo, o acordo possível aqui entra, em primeiro lugar, construído em casa. O acordo possível não entra porque a gente ditatorialmente chega para os nossos filhos e fala, olha, sabe, eu escutei hoje uma palestra que provou o quanto faz mal, então, desculpe, errei, tá? Tá, tira. Não é disso que se trata. O acordo possível tem que ter sentido para eles. Ontem, eu conversava com um menino que arregalou os olhos assim para me escutar, de 8 anos, para a gente pensar o quanto estava fazendo mal para ele aquele acordo de videogame dentro de casa. E sim, eu pude dizer, essa é uma escolha que também te cabe, mas a responsabilidade é dos seus pais. Tem 2 adultos nessa casa que não podem deixar fazer o que está acontecendo com você. Eu estou aqui para ajudá-los a pensar nisso, mas eu quero que você entenda que seria muito mais fácil para a gente, como adulto, só dizer sim. Claro que sim. Ele adora o videogame, é uma delícia, para ele está ótimo, todos os amigos jogam, é lá que ele se encontra, esse que é o assunto. Então, talvez a gente possa um pouco, mas do jeito que está agora, não está bom. E é importante que eles entendam. Os meus filhos escutam de mim desde que eles são pequenos, que eu falo. Eles ligam a televisão e eu começo, ixi, vamos lá que vai virar zumbi. Vai lá. Outro dia, coitado, com 12 anos, o Miguel já me respondeu. Eu descendo no sábado de manhã, porque, sim, ele acordou mais cedo do que eu, foi assistir televisão. Eu falei, filha, há quanto tempo você está emburrecendo aí? Mas saiu naturalmente. Poxa, mãe, só estava relaxando um pouquinho. Justo. Agora, eles sabem. Eles construíram junto comigo. Quando a Julieta me faz a pergunta, no lugar do quê? O meu filho de 12 anos, que escutou a vida toda, que antes dos 14, ele não teria um celular dele. Porque está mais do que provado que isso faz mal. Inclusive, pelos caras que fizeram essa belezura e que gostariam de ganhar mais dinheiro ainda, eles dizem claramente, eles não estão prontos. E mesmo depois dos 14, vamos combinar. Mas, ok, então até os 14 eles já sabiam. O que aconteceu? Aos 12, eu me dou conta que, para essa geração, ser alguém no mundo significa ser também no WhatsApp. Então, quando eu escuto a Julieta me perguntando no lugar do que o celular entra, na minha história, entra no lugar do telefone, entra no lugar de comunicação. Então, bom, eu queria pedir para ele, e pedimos várias vezes, liga, pega o telefone e liga, de um telefone fixo, né?
Eu me sentia quase como se minha mãe estivesse me falando assim, manda uma carta para a sua amiga. Como assim você vai pegar o telefone e ficar 3 horas enquanto você faz lição de casa falando no telefone? Escreve uma carta. Escreve uma carta? Eu me sentia assim. Pega o telefone fixo e liga. Ele, mãe, ninguém tem telefone fixo. O que é isso? Só minha casa deve ter. Então, ok, do que se trata? Ele precisa de comunicação. Ok, as pessoas combinam coisas, se comunicam e fazem vídeos, e fazem lição junto, e vão pensando junto, e vão discutindo a ficha. Lindo. Então, é só disso que ele precisa. Então, vamos ter um aparelho que ele acesse em casa para ter um WhatsApp e se comunicar com os filhos, com os amigos. Nós, supostamente, com os filhos em casa, através de uma supervisão próxima, sim, desse celular. Então, é essa função que ele tem, que eu tive que me deslocar para um acordo possível, entendendo que é disso que se trata essa geração. Então, ok, eu não posso também colocar ele num lugar, em Marte, para a história dele. Tem gente que está conseguindo, tá? Fazer esse acordo de não dar o WhatsApp para os filhos antes dos 14 anos. Maravilhoso, aplaudo em pé. Mas a gente vai ter que ver como que isso vai se construindo naquela história, né? No nosso caso, não foi assim. A gente escolheu dar um WhatsApp. Do que se trata dar um WhatsApp? Prometo que eu termino. Do que se trata dar um WhatsApp para essa criança? Significa, ou adolescente, olha, tem 3 coisas que a gente vai ter que pensar. Quanto tempo isso ocupa? Em que lugar isso entra no sentido da distribuição do tempo, né? Porque não dá para passar 6 horas e muito menos a única hora e meia, 40 minutos de tempo livre que as crianças naquelas agendas loucas têm hoje em dia, ocupada no WhatsApp ou na rede social ou no videogame, o que quer que seja. E essa é a pergunta essencial, quem você vai ser nesse novo universo? E quem eles vão ser nesse novo universo aos 12, 13, 14 anos, sem falar que a gente está andando para trás, retrocedendo catastroficamente para 10, 8, 7 anos? Quem você vai ser nesse mundo novo, cabe a nós. A gente vai ter que fazer junto. É muito mais trabalhoso dar um celular responsável, como um adulto decente faz essa escolha, do que simplesmente não dar. O que não tem opção, gente, porque está sendo ladeira abaixo o sofrimento, não tem opção de simplesmente dar e não se implicar. Erramos todos nesse lugar. Todos, toda a sociedade. E todo mundo, não à toa, estamos aqui, pediatra, psicanalista e escola, pensando juntos com os pais qual é o acordo possível, mas é um acordo de responsabilidade dos adultos. São inúmeros os riscos de uma criança entrando na internet sozinha, se fazendo gente num universo novo. Cabe a nós. Então, a pergunta que eu sempre faço é: por que sim? Por que a família dá? Qual é a função? Que lugar que entra? Poderia seguir 30 horas, mas eu vou ter que passar a palavra para a Julieta. Obrigada. Bem, bom dia. Estava gostando muito de te escutar. E muito contente de estar aqui, de ter esse diálogo com a querida colega Florência, de estar numa escola, de estar com pais, porque é o seguinte, pais, escola e pediatra fazem parte da vida de todas as crianças. Todas as crianças passam por uma escola, têm pais nas suas diferentes configurações familiares e passam por um pediatra. Num especialista em estimulação precoce ou num psicanalista, nem todo mundo precisa ir. Por isso me importa tanto essa conversa, porque quando há mais de 10 anos atrás, eu estou falando aí do que foi aparecendo na clínica, digo, além de ser psicanalista, que trata do sofrimento em diversas idades, eu tenho uma área de especialização que é o trabalho com bebês e com pequeníssimas crianças, numa época da vida em que muitas vezes se pensa que não se sofre psiquicamente, e sim, um bebê pode sofrer psiquicamente, e isso tem consequências para o seu desenvolvimento. E, bom, trabalhando nessa clínica, há
Ali estou falando de 2009, 2010, por aí, então um pouco mais de 10 anos, fui me encontrando com as consequências que a utilização da internet sem fio, que produziu ali um salto na maneira em que a gente teve de se relacionar com os outros e se comunicar, que efeitos isso estava produzindo para a primeiríssima infância. Ainda era um momento em que talvez isso não produzisse um efeito tão alarmante como a gente está vendo como um todo. Claro, na clínica psicanalítica a gente está sempre vendo o avesso dos ideais sociais. Quando está todo mundo exaltando as benesses, a gente está dizendo, bom, nem tudo é tão bom assim. E quando a gente trabalha com os mais pequenos, esses são os que estão mais expostos, porque, como eles estão menos estruturados, ficam muito mais sensíveis ao que tem a ver com a sua época e com o seu tempo. Então, as crianças sempre são as primeiras que nos mostram o que está por vir na cultura de maneira geral. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês, porque nós temos testemunhado na contemporaneidade um salto, uma verdadeira pandemia de adoecimentos psíquicos. Ou seja, é alarmante os indicadores de TEA, TOD, TDAH, todas essas siglas que estão por aí classificando o sofrimento da infância. E quando a gente vive tempos como esses, a gente, mais do que se concentrar na patologia ou na psicopatologia como se ela estivesse dada, nós temos o dever ético de nos interrogarmos o que está acontecendo, porque antes da patologia em si, antes de que se chegue a uma patologia, nós precisamos sempre nos perguntar se é uma infância que está exposta a condições patógenas. Patologia é um quadro dado. Patógeno é aquilo que pode produzir uma patologia. E entre os elementos patógenos dessas gerações de crianças, a gente tem uma privação do espaço público, um isolamento, pais profundamente ocupados trabalhando, uma condição de intoxicações eletrônicas, e a tudo isso, nesse caldo, veio se somar uma pandemia que bagunçou ainda mais as formas do estar e do cuidar. Então, nem todo quadro patológico será uma consequência direta ou unívoca do ambiente. Certamente conta o fato de que não nascemos todos iguais, mas sabemos da importância das experiências da vida para a infância. Nós não nascemos prontos, nós não nascemos como autômatos pré-programados e, portanto, as experiências de vida são cruciais para quem nós iremos nos tornar. E como experiências de vida, nós temos as diferentes instâncias. A cultura com os seus ideais, a sociedade, a escola, a família, nós temos as diferentes instâncias. Desde o ponto de vista da cultura, todos os pais têm convivido com uma transformação, porque sempre cuidar e educar implica mediar com o que é o ideal de cada tempo. Os pais dos que estão aqui tiveram outros problemas. Agora, como pais, vocês estão tendo que encarar uma problemática que não pode ser respondida plenamente com o molde que os pais de vocês tiveram. Cada geração de pais tem que relançar a pergunta de como cuida das crianças em relação aos ideais do seu tempo. E é por isso que, sem dúvida, nós não queremos voltar atrás. O saudosismo não resolve para nós as problemáticas que a gente tem. Não, o passado não foi melhor
Isso é um ponto de partida fundamental. Mas, a cada época, quando a gente tem novas técnicas, vamos dizer assim, e vamos colocar ali tecnologia, quando a gente tem novas tecnologias, nós sempre precisamos nos interrogar se nós estamos com uma ética à altura, porque senão a gente cai numa armadilha. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, tem aí Oppenheimer no cinema para a gente assistir. Certo? Quer dizer, é muito importante que a gente não se fascine simplesmente pelas benesses que uma nova tecnologia produz, mas que a gente se interrogue eticamente para onde isso nos leva. Por isso que, sem dúvida, nós estamos vivendo um tempo de uma proliferação de novas linguagens que, às vezes, é difícil a gente acompanhar. Essa tecnologia digital veio com novas linguagens e, certamente, as crianças têm um anseio por isso e vai ser um mundo no qual elas vivem. Então, aqui não se trata de uma lógica de privação. Quando a gente priva alguém, a gente, ao mesmo tempo, marca que o importante é isso, o gostoso é isso. Mas faz mal, então vamos te privar. Mas, muitas vezes, se aponta isso como o que seria maravilhoso, o que seria fascinante, o que todo mundo quer. Por isso que essa pergunta de no lugar do que isso está é tão importante. Porque as recomendações estão aí. E ainda bem que, hoje em dia, as recomendações daqueles que cuidam de toda e qualquer criança são diferentes do que eram há 10 anos atrás. Essa questão que a gente está discutindo aqui, é importante que a gente diga, diz respeito a todas as classes sociais. Porque a primeira coisa que alguém compra quando tem um dinheirinho é um celular, hoje em dia. E isso, em parte, é muito importante pelo que se chama inclusão digital. Agora, no lugar do que isso está, isso é importantíssimo. Assim como eu estou hoje aqui com vocês, sexta passada eu estava fazendo um trabalho, estava contando para a Flor, com os pediatras e enfermeiros da saúde pública, da atenção básica do ABC. Porque essas questões estão em todos os territórios e em todas as classes sociais. A gente vai se encontrando com... por isso que é tão importante que a gente pense no lugar do que isso está, porque não é um cálculo fácil se a gente não sabe o que se perde quando se entrega um celular. Nem sempre as pessoas estão advertidas acerca da complexidade que está em jogo no brincar. Brincar é algo muito complexo. Brincar é algo pelo qual uma criança apoia as suas fantasias em objetos concretos e se permite transformar os objetos do mundo a partir dos seus conflitos e dos seus ideais. Estar junto, conversando, é muito complexo, porque é muito mais imprevisível. Brincar e conversar é cheio de entroncamentos. Entroncamentos que têm a ver com o que, às vezes, eu quero dizer uma palavra intencionalmente e vem outra. Quando eu converso, eu estou sujeita aos meus próprios equívocos. E os equívocos fazem com que a gente pense, opa, peraí, que palavra é essa que vem? O outro, quando eu falo, pode entender algo diferente do que eu quis dizer. Aliás, isso é, de maneira geral, assim, porque tomam a minha palavra na rede e na extensão simbólica da sua compreensão. Bom, então, quando a gente conversa, a gente comete equívocos, a gente tem o mal-entendido do outro e tem a polissemia. E isso é algo muito complexo. Por isso que conversar dá tanto trabalho. E por isso é mais fácil entregar um celular para uma criança quando os adultos estão conversando na mesa e uma criança pode dizer: o que quer dizer essa palavra? Mas não entendi esse assunto. Quando uma criança faz isso
e perturba a ordem da conversa dos adultos, ela aprende muito. Ela aprende aquilo que tem importância no contexto da vida daqueles que afetivamente são significativos para ela. E essa é a importância de estar junto numa mesa com uma criança, que a gente pode parar a conversa, porque senão as crianças às vezes parece que têm uma falsa intimidade com YouTubers, mas não sabem o que está se passando na vida dos adultos que são significativamente importantes para ela. Tem mais, o YouTuber não para a conversa. A gente pode parar e colocar ali em cena a curiosidade e o desejo de saber de uma criança. É para que uma criança possa fazer as suas investigações, seja lá quais forem, inclusive as sexuais, que é uma das curiosidades legítimas que uma criança tem, com aqueles que se importam com ela, com aqueles que vão considerar as suas questões. Porque senão isso vem de uma maneira que não dá lugar para a elaboração. E quando alguém não tem lugar para a elaboração, acaba sendo atropelado por uma torrente de informações que não tem como pôr em ordem. Digo porque uma das grandes benesses da tecnologia digital é que, apertando um botão, a gente tem acesso a muitas informações. E isso nos dá a ilusão de que as crianças seriam, por conta disso, muito mais sabidas. Será? Será? Porque uma coisa é o conhecimento anônimo que pulula na internet. Outra coisa é construir um saber. Construir um saber implica poder se perguntar. E se encontrar com outro que considere a singularidade da sua interrogação. Sempre que uma criança pergunta, uma das coisas importantes que a gente faz é: me conta um pouquinho mais o que você pensa disso, porque por trás de cada pergunta tem uma hipótese. E se a gente escuta a pergunta da criança e escuta a hipótese e a gente lhe conta o que a gente sabe ou não sabe sobre o assunto, porque as crianças também nos fazem perguntas que nos levam às bordas do nosso saber, a gente pode construir um caminho investigativo. Um caminho investigativo que vai ser crucial para depois as aprendizagens formais que se tem na escola. Hoje em dia, a principal questão não é simplesmente acesso ao conhecimento, é como se constrói um sujeito que se interroga. E como, para construir um sujeito que se interroga e que, portanto, pense, ele precisa fazer isso junto com o outro. A questão, hoje em dia, nós vamos ter crianças inventivas, porque quando a gente tem uma criança que fica paralisada na frente de uma tela, nós a passivizamos, a expomos a uma torrente de informações sem limites. Há um espetáculo onde muitas vezes depois a gente diz para a criança: o que você gostou daquilo que você viu? E ela diz: não sei, não me lembro. Basta que vocês pensem o que acontece com vocês mesmos. Então, não é a mesma coisa assistir um filme do que assistir 1h20 de 30 segundos de TikTok. A extensão do pensamento fica diferente. Às vezes a gente cai nessas armadilhas. Eu esses dias vi, caiu assim no meu celular e a gente cai na tentação, sei lá, 1000 maneiras diferentes de pôr uma blusa, amarrando, cortando, não sei o que. A primeira eu achei curiosa, a segunda eu achei interessante, a terceira eu quis me lembrar, na quarta eu já não sabia mais qual era a primeira.
E se isso acontece conosco, que somos adultos estruturados, a gente tem que pensar com que facilidade uma criança é arrastada na torrente digital, perdendo o fio do seu pensamento, perdendo o fio da sua elaboração. Por isso que pensar no lugar do que isso está é não nos eximirmos eticamente da nossa responsabilidade, porque vivemos em tempos em que todos clamam por recomendações. Faço o que me mandaram fazer. Será mesmo? De que maneira? A gente não pode se eximir da pergunta no lugar do que isso está. Esse celular está no lugar de contar uma história de noite? Esse celular está no lugar de sentar junto na mesa e conversar, mesmo que as crianças interrompam? Esse celular está no lugar de pôr a tampa dessa angústia que na contemporaneidade produz eu não tenho nada para fazer, que é o pânico da contemporaneidade. É como se qualquer espaço vazio, qualquer momento de tédio fosse algo intransponível. E então nós vamos produzindo um contínuo de atividades e um contínuo de preenchimentos, quando qualquer boa ideia precisa primeiro de um silêncio, de um espaço para poder ser produzida. Dizer que não para uma criança dá trabalho. Mas acreditem, muito mais trabalho dá poder dizer que não para nós mesmos. Quando as crianças avançam na lógica de entendi que isso não faz bem, entendi que na minha escola não vai ter celular no recreio e nos contaram por quê. Acreditem, tem muitas escolas avançando nessa direção. O retorno que a gente tem escutado disso agora nos ajudem com os nossos pais. Porque os nossos pais também viram zumbis diante do celular. Os pais viram zumbi diante do celular, a princípio por razões muito mais nobres, o trabalho. E quem vai interrogar a importância do trabalho dos pais? Porém, ao fazer isso, a gente acaba convivendo, estando ausente. E isso tem consequências para as crianças, porque depois a gente pede para as crianças se concentrarem, mas muitas vezes essas crianças convivem com adultos que dizem, só um pouquinho, agora não, porque estão tomados pelo trabalho. Então, nós vamos ter pelo trabalho digital. Então, nós vamos ter que pensar que lugar mesmo nós damos para isso. E dá muito trabalho, sim, chegar em casa e deixar de lado esse aparelho. Dá muito trabalho estando e fazer objeção a essa ilusão que a tecnologia digital nos deu de que nós poderíamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez sim, mas mal em todos. Porque quantas conversas em paralelo nós temos a capacidade de sustentar sem perder o fio? Todo mundo aqui já esteve sujeito a um sintoma da psicopatologia da vida cotidiana, que é grupo errado. Todo mundo já mandou mensagem para grupo errado. Por quê? Porque a gente não consegue conversar em paralelo com tantos canais ao mesmo tempo. Então, essa ilusão de que a gente poderia estar em tantos lugares ao mesmo tempo sem perder o fio, acaba produzindo crianças que pululam de uma coisa para outra, perdendo o fio. Bom, então, existe um caminho? Pronto, não. Estamos aqui para construí-lo. Nós temos recomendações, nós temos o que se torna possível para cada um diante da encrenca que é viver cotidianamente, e não é fácil, cuidar das crianças, trabalhar, não é fácil fazer isso, então esse é um caminho que nós precisaremos construir. Agora, se a gente vai
advertido do que tem importância, a gente tem mais chance de construir esse caminho melhor. Na lógica no lugar do que isso está, é muito importante que a gente entenda que o que está em estruturação em cada idade é diferente. Quando a gente fala do momento do 0 aos 3 anos, nós estamos no início do estabelecimento da relação com o outro, da entrada da criança na linguagem. E linguagem não é apenas falar, é representar o que nos afeta no nosso corpo. Esse que é o grande problema de uma criança ficar na frente da tela, porque não só as crianças pequenininhas, elas têm estado expostas a promessas de que dizer uma palavra de uma estrangeira para nomear uma cor é fazer dela muito inteligente, porque a gente demorou muito mais do que isso para aprender essa palavra. Mas o grande problema é que a gente acaba tendo crianças que tantas vezes repetem, mas não se servem da linguagem para representar o que lhes acontece. Muitas vezes é mais importante dizer ui, ai, opa, do que dizer blue, red, yellow, ainda que essa segunda versão pareça ser muito mais importante. É dizer opa, ui, oba, é se servir da linguagem para se representar na surpresa com o outro, no prazer com o outro, na dor que nos acontece. E por isso, quando uma criança pequena, algo lhe acontece, o que ela faz? Ela cai. O que ela faz? Ela busca o olhar da mãe ou o olhar do adulto. Porque mesmo a dor, que é algo tão primitivo, a criança não tem como representá-la sem o outro. E por isso que quando ela cai, ela busca o olhar do outro e o outro diz, ai! Aí a criança chora, porque ela se autoriza a representar o que lhe aconteceu no seu corpo. O que acontece quando uma criança pequenininha busca o olhar do outro e o olhar do outro está esvaído por uma janela virtual? Ela perde a chance de representar o que lhe acontece. Mais ainda, uma criança pequena, ela está ainda tentando dominar o seu corpo voluntariamente. E eu vou me encontrando mais adiante, não só com crianças que repetem coisas, mas não usam isso para representar o que lhes acontece, como também crianças que muitas vezes ficam numa excitação corporal sem sentido. Porque se eu estou aqui com vocês, eu posso me levantar, pegar essa cadeira e fazer isso. Ou isso. Ou eu posso fracassar no meu ato. O que acontece quando isso que eu estou vendo está o tempo inteiro do lado de lá de uma tela? Impalpável, em que eu tento fazer algo, mas o que eu faço, o meu gesto, não só é algo que não atinge o que está do lado de lá e encharca os meus olhos e os meus ouvidos, como que também o meu gesto não para a ação do outro. Quando eu estou aqui falando com vocês, a cara que o outro faz tem efeito para mim, para o caminho que eu vou seguir. Quando eu estou falando para um olho de uma câmera, e a gente teve que fazer muito isso na pandemia, eu não regulo a minha fala pelo que acontece com o outro, eu não me guio por isso. Então, para uma criança muito pequenininha, a tela tem consequências. Ela tem consequências de fazer com que ela pare de circular no espaço. Tem consequências no sentido de que ela, ao buscar o olhar do outro para contar com esse outro, para representar o que lhe acontece, ela não o encontra. E isso produz
consequências na representação do seu corpo, na representação dos seus afetos, e há um risco de que ela fique, de fato, siderada por uma tela, em vez de entrar em relação. Na infância, o que se perde com a tela? Se perde esse brincar, essa possibilidade de que a criança faça ativamente o que ela vive. Então, durante a pandemia, eu brinquei muito de coronavírus com as crianças, muitas brincaram de dar vacinas, muitas brincam de que são as mamães que vão trabalhar e que deixam os filhos em casa, ou seja, as crianças, quando brincam, elas se autorizam a fazer ativamente o que elas viveram passivamente. Elas elaboram respostas possíveis que depois vão ser cruciais quando elas estiverem aqui no mundo. Porque uma criança, quando brinca, justamente produz isso. E se ela relança possibilidades? Quando a gente é adulto e é para valer, quantas vezes a gente se pergunta e se, antes de produzir um ato? O bom do brincar é que são respostas sem que ainda tenham valor de ato. Porque a gente brinca, e depois vai tomar lanche tranquilo. A gente não tem que se responsabilizar pelo que acontece no brincar. Faz de conta, mas é um faz de conta que cria para um sujeito uma elasticidade simbólica. Ela se torna inventiva, ela relança com o seu fazer respostas possíveis diante das encrencas do mundo. E isso faz com que, então, ela se torne mais inventiva, para que ela se autorize a modificar o mundo e entender o mundo não como pronto ou não como dado, simplesmente tendo que se adaptar, mas dizendo, a gente pode ir para o mundo com invenção. Então, ficar passivo nessa idade, seguindo instruções, torna alguém muito mais rígido, muito menos inventivo. Na adolescência, o que acontece? A ida para o mundo. E a ida para o mundo dá muito trabalho, porque o que se pode e o que não se pode quando a gente vai para o mundo? Até onde autorizar ou não autorizar? O que acontece quando um adolescente, em vez de poder ir para o mundo e lidar com outro que dá muito trabalho, fica retido num metaverso? E isso acontece com muitos adolescentes. Então, vejam, pensar no lugar do que isso está tem a ver com entender que renúncias ou não nós mesmos estamos dispostos a fazer no cotidiano. Não simplesmente dizendo que não para a criança, mas pensando o que a gente vai inventar nesse lugar. As nossas próprias renúncias, mas também entender qual é a importância do que está em jogo em cada momento. Não só brincando, mas armando um compartilhamento lúdico do cotidiano. Porque, às vezes, cozinhar junto, arrumar a casa junto, fazer junto essas situações do dia a dia dão lugares para as conversas mais interessantes. Muito mais do que quando a gente tenta, com uma criança, pautar uma conversa do como foi hoje o teu dia na escola? Como foi hoje o teu dia na escola é algo que tantas vezes vai surgir quando a gente está junto e convivendo. Então, assim como há 12 anos atrás, vamos dizer assim, se dizia, pode, mas com cuidado, as crianças é que vão ver, porque elas também vão ver que isso não é tão fascinante assim, e isso mudou. Eu ainda sou de um tempo, 20 anos atrás, no qual se dizia o que importa no convívio dos pais com os filhos é a qualidade e não a quantidade. Mas isso, sem dúvida. O único problema é que a gente não sabe de quanta quantidade a gente precisa para gerar qualidade. E por isso, quando se diz que com 10 anos, 2 horas de tela
Pode ser. Eu me pergunto que 2 horas são essas. Porque quantas famílias convivem mais do que 2 horas por dia entre o tempo de chegar em casa do trabalho e poder jantar? Se é nessas 2 horas, tenham certeza, vamos bastante mal. Porque a gente perde a chance de construir junto com as crianças os seus caminhos investigativos, inventando perguntas e respostas que relancem perguntas daquilo que tem importância no mundo em que ela vive. Porque o grande problema também é do conhecimento da internet, para pegar a parte melhorzinha de tudo isso, é que ele é anônimo. Ele não sabe com quem está falando. Então, bom, essas são as questões que a infância tem nos mostrado e que fazem com que, então, esses caminhos a gente tenha que construí-lo juntos. E que a gente crie condições favoráveis para a estruturação de uma criança é crucial, porque as crianças não chegam prontas ao mundo, nem quando as coisas vão mais ou menos bem para elas, nem quando as coisas se tornam muito difíceis para elas. Então, nós temos a responsabilidade de criar o tanto que a gente puder, condições favoráveis para essa estruturação. É isso que nos coube viver como pais, como pediatras, como psicanalistas, para a gente evitar adoentamentos desnecessários. Depois haverá outros que a gente não terá como evitar e cuidaremos deles também. Bom, é isso. Temos ainda um tempo para questões, para perguntas, para o diálogo, para depoimentos, para que a gente possa avançar juntos nesses tempos cotidianos. Obrigada. Bom dia, gente. Antes de a gente entrar em perguntas, e a gente vai ter tempo talvez para 4, 5 perguntas, não sei como que vocês estão de tempo, mas para a gente respeitar o horário, a escola está fazendo um movimento, esse é um primeiro movimento que a escola faz, de trazer 2 profissionais com a qualidade que estão aqui hoje, para a gente poder começar a discutir isso. O meu sentimento, quando eu escuto vocês falarem, é de uma angústia gigantesca. Angústia gigantesca porque a gente tem que fazer educar as crianças de alguma coisa que a gente não é, porque a gente já está viciado nisso. Então, a gente está discutindo já faz algum tempo na escola a questão do uso dos celulares, do uso de telas, como que a gente regula isso dentro da escola. A gente vai continuar discutindo nas próximas semanas, talvez até o final desse semestre, para que no começo do ano que vem a gente coloque alguns marcos e a gente vai trazer todas as famílias para falar sobre isso, tá bom? E a gente abre para perguntas que vocês queiram fazer para elas, não para mim, nesse momento. Bom dia. Vocês falaram bastante. Primeiro, obrigado pelo depoimento, pela palestra. Vocês falaram bastante de como construir, né, uma relação com as telas e com os aparelhos a partir da primeira infância. Muita gente aqui é pai de adolescente já de 15, 16 anos e já perdeu um pouco desse timing. Então, minha pergunta é: como corrige isso? Como volta atrás? Como é que arruma o que já está estragado? Que ótima pergunta. Sabe que eu fico com a imagem hoje no consultório, que é isso, assim, o rumo foi sendo traçado rápido demais, porque é isso, a tecnologia vai muito antes da ciência nos dizer os riscos que ela trouxe e os danos causados. E aí veio a pandemia que esculhambou geral. A minha sensação é exatamente essa. Está na hora de segurar na mão e falar, vamos embora, mudar de rumo. E quando isso se dá no adolescente, eu te diria que o caminho possível vai por duas possibilidades de conversa. Uma é entender que a gente está falando com o adolescente. Então, tem alguma diferenciação em algo que a gente não vai alcançar, que é inerente. Mas o mais lindo é que, sim, eles também escutam. Então, quando a gente coloca na mesa a conversa e para pensar juntos, olha, do que se trata o que eu estou vendo aqui? Por que me angustia você estar dentro do quarto, acessando um mundo que eu não sei
o que você encontra, quais são os riscos, né? Eles têm completa consciência do que significa entrar em contato cedo demais ou compartilhar situações como pornografia, atitudes cyberbullying, racismo, misoginia. Eles têm total alfabetização para isso, né? Sabem mais do que a gente desse conteúdo digital. Então, a minha percepção muito clara no consultório é que, quando eu tenho essas conversas com adolescentes, e tem um momento que a gente fala junto com os pais, e tem um momento que a gente fala sozinhos, eu com um adolescente, é que eles estão absolutamente abertos a escutar. Não necessariamente ele vai te falar, claro, pai, desculpa, foi mal, você tem toda a razão, deixa o celular aqui, bora, vamos bater uma bola. Ele não vai falar necessariamente isso, mas ele vai escutar. O que cabe a nós, com a nossa responsabilidade, é, de fato, dialogar. Quais são as minhas angústias? O que eu vejo de risco? Onde a coisa não vai bem? E, sim, também, construir uma ponte que, nossa, na pandemia a gente lutou muito. Se tem algo que é privacidade necessária, espaço necessário, diferenciação fundamental do adolescente em relação aos pais, por outro lado, de novo, responsabilidade do adulto naquela casa, e não do adolescente, trazê-lo para o convívio. Então, meu amor, na hora da mesa, o celular não entra. Na hora de carregar o celular em casa, é fora do quarto. Essa é uma das práticas para todos nós adultos que eles já provaram, que é uma das coisas que vai colocar anos de vida para a gente, se a gente deixar de carregar o celular no quarto. É simples assim. Já tem um impacto gigante. Então, muito mais do que impor, eu diria, traz para a conversa. Não vai ser necessariamente linda a resposta naquele momento, mas vai começar o caminho. Eu vejo por aí. E eles respondem lindamente no consultório, 100% das vezes. A questão com os adolescentes é que eles são experts em nos mostrar os nossos pontos de falha, o que é muito bom, porque é parte da transformação que tem entre gerações. Freud já nos dizia isso em 1905. Ele dizia que os adolescentes são aqueles que, no movimento entre gerações, armam objeção a serem plenamente obedientes aos pais. E isso transforma a cultura, porque faz com que, então, eles tenham que criar uma nova resposta. E o ponto é o que arma a educação. Porque a educação, ela não é só o que a gente diz, ela é o que a gente faz. E os adolescentes são aqueles que cruzam o que a gente diz como ideais e em que altura em relação a isso a gente está. E alguém está plenamente à altura dos seus ideais? Não. Sempre estamos em falta com os nossos ideais. Mas a questão, então, não é nem que a gente se ponha como um modelo ou imponha um modelo, mas discuta com os adolescentes o que é importante no viver, seja em relação à tecnologia, seja em relação a qualquer outra coisa. Porque o problema das intoxicações, seja lá quais forem, é pensarmos que resolvemos o problema simplesmente pela privação. Estar exposto a um excesso de um objeto ou estar privado de um objeto é o contrário dentro da mesma coisa, porque o que importa é o objeto. E a gente vai ter que pensar, será mesmo? Ou será que tem outras coisas importantes? Claro, fazer objeção abre lugar para que outras coisas importantes possam acontecer. Por exemplo, na mesa não. A mesa é um momento em que estamos juntos, dá trabalho para todo mundo deixar isso de lado e estarmos juntos aqui. Mas é a chance que a gente tem de conversar. A minha experiência é de adolescentes dizendo que não para os avós no celular da mesa. Não, é que a minha amiga aqui me mandou, deixa eu mostrar para vocês. Não, agora não. Agora a gente está junto aqui. Porque, senão, a gente nunca mais tem a chance de estar junto. Vejam, a digitalidade nos produziu isso. A gente não está mais onde a gente está e a gente não tem mais tempo. Então, criar momentos de objeção em que algo
possa surgir, porque a gente faz objeção ao preenchimento contínuo e absoluto que a tela produz, abre espaço para que a gente olhe um para a cara do outro e conte o mais sublime ou o mais banal que nos aconteceu no dia a dia, porque isso nos permite tecer juntos a significação do viver. É porque o outro nos diz algo que faz a gente rir de algo terrível, ou faz a gente pensar como é terrível algo do qual a gente riu. E isso vai armando a significância do nosso viver. O celular não nos faz isso. Ele sempre faz com que a gente se sinta insignificante, porque o que a gente pensa não conta, porque quando a gente está assistindo algo do outro lado da tela, o que a gente diz, ou seja, que legal ou que horror, não muda o ritmo do que está sendo dito. Então, nós temos que ter conversas com os adolescentes como bons entendedores. Levar muito a sério e aprender com eles, mas também dizer, olha, algumas coisas também eu sei. Não é mais uma lógica para nada impositiva, é uma lógica do diálogo. Bom, e eu acho que eles nos ensinam muitas coisas com isso. Obrigada pela palestra, sempre aprendo muito. A Flor falou das recomendações das sociedades para as famílias, que aproveitando o ambiente que a gente está, eu queria saber das recomendações das sociedades para a escola, se isso existe, né? Se a sociedade, né? Porque eu entendo que as recomendações são um guia que vai nos nortear, não necessariamente, né? A gente escolhe o que é possível, como você falou. Mas existe uma recomendação formal para as escolas? Como que é isso? Eu diria que da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria, pelo que passa por nós, não existe algo colocado num sentido prático como esse que a gente está tentando construir aqui, do tipo, evidentemente, até o Fundamental 2 não deveria ter um celular sendo levado para a escola, ou mesmo depois do Fundamental 2, pensem nas consequências. Eu não vejo isso chegando na gente. O que eu vejo, sim, não vejo como recomendação oficial, te digo. O que eu vejo, sim, eles muito fortemente mostrando os estudos que colocam consequências. Inclusive, tem um estudo muito lindo, que uma adolescente me trouxe no consultório, ela mesma me relatando isso, achei sensacional, que fez uma comparação em 3 grupos. Num grupo, aquele adolescente de 13 anos, se não me engano, era 7º ano no estudo, não podia levar o celular para a escola. No outro grupo, o celular poderia ser levado e não ser tirado da mochila em nenhum momento. E no 3º grupo, pode. Pode dentro da regra daquela escola, que, em teoria, é o que todo mundo está fazendo agora, que é meio assim, não pode ir na aula se o professor não deixou, mas todo o resto meio que pode. O que aconteceu? Só não se prejudicou o que não levou. O que levou e tinha, na suposição, um celular próximo dele, mesmo dentro da mochila, se prejudicou. E é óbvio, gente, a gente sente isso todo dia. Se a gente vai tomar o café da manhã, o celular está ali pertinho, e qualquer coisa de sensação que tem alguma coisa acontecendo ali que você tem que checar, atravessa a nossa experiência. Se a gente acorda um dia, vai para a praia e não leva o celular, a gente tem outra experiência. Quando a gente está falando disso dentro da escola, quando a gente está fundando o que é a construção de conhecimento que está colocado aqui, e quando a gente está falando também do desconforto da experiência social, que é aqui que se funda de início também, né, para além da experiência familiar, é gigante carregar um celular na mochila. É enorme o impacto que tem. Não dá para fingir que não. E agora sim estamos numa construção gigante, lutando muito. Hoje à noite, de novo, estaremos falando com outras escolas, com muitas escolas ao mesmo tempo, para refletir sobre essa construção que tem que ser colocada. E estou pegando aqui minha cola, porque a gente estava junto na segunda-feira em outra reunião, em outra escola, nós duas. E aquela escola colocou como uma prática, sim, a ser pensado dentro do território escolar, no piso da escola, o que vai afetar cada aluno no seu tempo possível, de forma transversal nas matérias, não algo excluído. 4 pontos fundamentais pensando as práticas digitais. A construção da fluência,
a educação midiática, a pesquisa e, o que para mim é fundamental, a cidadania digital. Isso passou a ser pensado como pauta na escola. Faz parte, é curricular. E isso, de jeito nenhum, tem que ter um celular na escola. Não. O nosso sonho, a nossa luta, e, de alguma forma, a palavra meta, é tirar o celular da escola. Né? Mas, talvez, a gente vai ter que lutar muito pelos próximos 15 anos. A questão é por quê? Por que isso? Pensemos. Sempre tem algo acontecendo em algum lugar. Mais do que isso. Sempre tem muitas coisas acontecendo em muitos lugares. A digitalidade nos permite entrar em contato com todas elas. A questão é de quantos acontecimentos simultâneos nós conseguimos dar conta sem perdermos o que nos concerne ali onde a gente está. Então, isso vai produzindo uma sobrecarga, uma condição de fragmentação, uma distração e uma condição ansiogênica que distrai do acontecimento. Então, tá ali com o celular, para olhar rapidinho, não funciona para poder estar numa aula. Recreio. É difícil lidar com o outro. É difícil chegar para o outro e dizer: oi, vamos brincar? Dá muito trabalho, porque o outro tem os mesmos interesses do que eu, do que não. Construir uma brincadeira e imaginar junto é dificilíssimo. É muito mais fácil apertar um botão e a brincadeira acontece. E ainda por cima, se eu perco, eu dou um reset. Eu não tenho que negociar com o fato de que a minha vez é a tua vez, eu perco, eu ganho. Tem outro. Tem outro. Então, toda a questão da sustentação da alteridade do outro na digitalidade tem sido bem complicado, até mesmo para os adultos que se encerram em grupos de WhatsApp ou que produzem apedrejamentos virtuais. Então, vejam que as crianças estão escancarando um problema que nós mesmos estamos por resolver. Em segundo lugar, isso. Em terceiro lugar, a situação de repente, chega uma mãe na escola para procurar o filho que está se sentindo mal e as pessoas da escola não sabem. E dizem: ué, mas ele não nos disse nada. Eu sei, mas ele me mandou por WhatsApp que eu viesse buscá-lo. O que isso produz? Produz uma impossibilidade de um endereçamento a um outro adulto responsável, que é um co-cuidador, e que, ao dizer para um professor, para um coordenador, para alguém da secretaria, não estou me sentindo bem, se tem a chance de confiar nessa outra pessoa, de estender os laços para além simplesmente da família. Senão, nós produzimos crianças que desconfiam do mundo e não que podem estender as suas possibilidades de se representar e, inclusive, atravessar problemas ali que podem ser atravessados sem que a mamãe tenha que vir me buscar. Agora, o que acontece com essa ideia de autonomia quando eu levo o outro dentro do meu bolso? E que, então, eu vou criar alguém que também não vai poder chegar para outro na rua e dizer: oi, tudo bem? Bom, eu rompo esses endereçamentos e isso empobrece a vida de alguém. Empobrece a possibilidade de armar laço, de armar negociação, de entrar em contato com a diferença e com a alteridade. Só para trazer 3 pequenas situações dos malefícios do celular na escola. Dos benefícios, a gente já sabe que são muitos. Oi, bom dia. Obrigado por todo o conteúdo. Refletindo aqui um pouquinho, discutindo, eu acho que tem 3 pontos. É uma conversa muito longa, né? E depende muito da maturidade e da idade da criança, como o nosso colega falou aqui. Pensando na nossa filha, uma das nossas filhas que tem 10 anos, né? Eu acho que é uma conversa já em 10 anos, onde está todo mundo contaminado. Todo mundo. Então, eu dou um exemplo. Minha filha chegou outro dia da escola
existiam 383 mensagens do WhatsApp no grupo. É. E qual o impacto disso, da não inclusão, da não participação? Entendeu? Então, isso daí é um outro ponto para a gente pensar. O segundo é, a gente potencializou tudo isso daí, grande parte, na pandemia, onde a gente trouxe diversos meios digitais. E a saída disso daí? A participação da escola em si, nessas discussões que a gente tem na sociedade, para a saída desse mundo digital, como está acontecendo. E o terceiro ponto, as redes sociais. O lixo que tem de conteúdo das redes sociais nas crianças. Então, queria um pouco explorar esses 3 pontos com vocês. Compartilho da sua preocupação, e quando eu disse que sim, eu também tive que fazer esse deslocamento, que era toda a convicção de 2 pediatras, pais, só vai ter celular depois dos 14 e vai ser com muito cuidado. A gente negociou 12 por causa do WhatsApp. Mas é um trabalho enorme fazer isso bem feito. Então, sim, entender do que se trata aquele aparelho que mora em casa, não está pertencente ao corpo dele, mora em casa e ele se comunica para estar em acesso a trocas que sejam, na maioria das vezes, positivas, né? Porque o encontro com o outro não sei, nem sempre vai ser assim mesmo no real, ou no offline, a gente vai ter que fazer junto. Então, por exemplo, se em mim, quando você me fala, chegou em casa e tinha 385 mensagens, já me dá arrepio, porque o pediatra recebe mensagem 400 milhões de vezes por dia. Você fala, coitada, com 10 anos, tem essa angústia de ela vai ter que dar conta de 382 mensagens. É bom estar incluída nesse universo? É uma pergunta. A segunda questão é essa, é fazer junto. Então, além do tempo que ocupa, o tempo que ocupa no tempo relativo do que se tem livre para outros fazeres tão mais significativos, fundantes, estruturantes e benéficos, tenham fazer junto. Então, por exemplo, essa é uma conversa que eu tenho com toda criança e adolescente, infelizmente, cada vez mais criança no consultório, que é, entendam que esse pequeno espaço dentro do quarto, que parece tão íntimo, é o mundo todo colocado ali. Isso não é só você, não são só suas amigas. A partir do momento que você escreve, você diz para todos. Então, algumas conversas aqui têm que estar colocadas na mesa. Por exemplo, isso não é privacidade. Você quer privacidade? Tem um caderninho, um diário. Se você pega o telefone e liga, ninguém vai invadir seu quarto. Se você convidou uma amiga, está tudo bem, ninguém vai entrar. Mas o que está colocado aqui é nosso. A gente vai ter que olhar junto, porque foi para o mundo. E eu, como seu pai responsável, te educo para estar em sociedade. Quando a gente vai na casa de alguém, eu te conto. Você chega, dá bom dia, dá tchau, agradece, por favor, ajuda. Dá bom dia para a pessoa que trabalha naquela casa, reconheça como outro. Tudo isso a gente educa. Então, estar no mundo digital também cabe a nós. Eu sentava com o Miguel e falava, vamos junto. Vem cá, vamos olhar. E começava a ver aquele grupo de WhatsApp do 6º ano, que é desesperador na comunicação. E eu fiz um exercício com ele, por exemplo, de fazer prints e falar assim, eu vou fazer um print aqui, eu quero que você me conte como é essa pessoa, só por esse print. Quem é essa pessoa que falou isso? Conta para mim, descreve por esse print quem é essa pessoa. Porque você está se tornando alguém no mundo, e o que você diz aqui, o outro está supondo. E eram horrorosas as mensagens e os memes. Qual foi a conclusão naquele grupo? Não dá para ter grupo de 6º ano. A gente não dá conta como adulto. Quebramos o pau com a família inteira, não é? Então, bom, vamos lá. Todo mundo sai fora. Todo mundo sai fora, saiu, acabou o grupo de 6º ano. Não é hora de fazer isso. Então, ou a gente faz ativamente, responsavelmente, por exemplo, eu falo para eles no consultório assim, você vai ganhar o celular. Teoricamente, a gente vai negociando para 12 lá, né? Não para 10. Mas você já entendeu que, quando você posta alguma coisa ali, ela faz parte do mundo? Então, por exemplo, tem uma história que eu conto toda vez. Uma menina estava na praia e fez uma selfie, tirou uma foto sua de biquíni, né, dela própria de biquíni, numa praia. O grupo das 3 melhores amigas. Uma das melhores amigas viu aquela foto, reconheceu a praia, porque dava para ver uma ilha atrás daquela praia, que era a Praia da Baleia. Falou, olha só, ela está na Praia da Baleia. Então, pum, encaminhou aquela foto no grupo do 6º ano, era outro ano aquilo, né, não era do meu filho, mas isso era outra escola, no grupo do 6º ano, com a melhor das intenções. Olha, fulano, a ciclana está na mesma praia que você. Não, férias.
Calcula. De biquíni. Foi desligar o telefone, me ligar e bora começar a análise. Tamanho da angústia dela se perceber exposta no mundo e receber 400 mil opiniões sobre o corpo dela, o biquíni dela, foto selfie, tudo. Uma catástrofe. Então, eu pergunto para eles toda vez, quando você vai postar, você colocaria isso no outdoor da porta da escola? É para todo mundo ver? Se não, não põe. Quando você vai escrever, falar isso no alto-falante da escola? Se não, não fala. Porque essa fala é para todos, ela não é íntima, ela não é de um pequeno grupo. E, sim, também, entender a nuance do que está escrito. Né? Um paciente meu foi devorado vivo, porque ele mandou uma piada. Mas é difícil entender a ironia quando está escrito. Já é difícil, às vezes, quando a gente se fala. Se eu falo para ele, se você escrever, é sério, tem 500 possibilidades. É sério. É sério? Sério? Ah, é sério? Tem 1000 traduções. Eles têm 10 anos. O que a gente está pedindo para eles? Então, ou a gente tem um trabalho enorme de fazer isso de um jeito adequado, ou vai ter sofrimento. A gente não tem escolha para quem está ou para quem recebe aquela informação. A questão da digitalidade é bem nessa direção. Acho que é muito importante quando você situa a entoação com a qual se fala, é que falar pelo WhatsApp é a morte do contexto. E nós vivemos tempo de morte do contexto. A gente não está salvo aqui, por exemplo, que alguém filme um pedacinho do que se disse, poste na internet de uma maneira totalmente descontextualizada, como se só aquele pedacinho tivesse sido dito e que sejamos depois apedrejadas virtualmente por ter dito isso. Então, nós temos vivido épocas de morte do contexto, porque uma palavra não quer dizer sozinha, uma palavra não quer dizer fora da extensão simbólica em que ela é colocada, ela não quer dizer fora da entoação e não quer dizer fora do endereçamento. E quando se pega na contemporaneidade pequenos fragmentos, como se eles quisessem dizer por si sós, como se a gente pudesse fazer o dado falar sozinho, as pesquisas, os dados, eles são importantes, mas eles precisam ser lidos num contexto. A gente está produzindo um aniquilamento de tudo aquilo que dá valor para o ato humano, que é o contexto. Então, com isso, a gente tem que ter muito cuidado. O WhatsApp não só é a morte do contexto, ou seja, aquilo vale num tempo e num lugar, e quando retirado disso, essa foto, essa imagem ou esse fragmento de fala, isso pode produzir um aniquilamento do que se quis dizer, mas também a gente tem vivido com a digitalidade o problema do tempo. Porque isso que você diz, que é chegar em casa e ter 300 mensagens de WhatsApp, tem sido um problema para todos nós. Vocês sabem que há pesquisas que mostram que os executivos têm padecido de um estresse no final das férias, porque é chegar e ter uma infinidade de mensagens que, mesmo que ele trabalhe o tempo inteiro, até as próximas férias, ele não vai dar conta disso. Então, vejam o que é também a supressão do tempo, a supressão do intervalo, essa sensação de que nós também caímos numa espécie de obsolescência programada junto com os nossos gadgets, porque nós sempre vamos nos sentindo num delay. E essa é uma questão que a gente tem que se interrogar e se perguntar o que nós estamos fazendo com isso. E se vale a pena isso ou é simplesmente, poxa, gente, cheguei agora, 300 mensagens, alguém dá o resumo? Porque é impossível, é uma piada. Então, aqui tem algo da ordem, quando se abriram para as perguntas, se disse, isso causa angústia. Bom, gente, um certo grau de angústia faz parte do viver. Lamento.
Se a gente não se angustia um pouquinho, é porque a gente deixou de se interrogar pelas consequências dos nossos atos. Mas não se trata de uma angústia que deva nos paralisar. Dizer, bom, a saída não está pronta, não é a mesma coisa do que dizer não tem saída. Mas se trata de uma saída que nós vamos ter que construir criança por criança, situação por situação, ambiente por ambiente, criativamente. Então, não, a saída não está pronta. Isso não quer dizer que não tem saída, porque a humanidade foi inventando saídas. Nós vamos ter que fazer isso também com o que nos coube viver. Queria agradecer imensamente a presença de todos, para vocês em especial, foi maravilhoso. Acho que, como o Marcelo comentou, é o início de uma discussão que a gente está tendo aqui dentro da escola com as famílias e internamente também. Espero que a gente consiga chegar num lugar saudável para as nossas crianças. Obrigada mais uma vez.